Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós faremos a leitura que vai do versículo 13 ao versículo de número 35. Lucas 24, 13. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e suas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de manhã, de madrugada, ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede de estarmos hoje à noite reunidos na Tua casa, buscando na Tua palavra orientação e conforto para a nossa vida. Senhor meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a termos uma visão do mundo adequada, a lidarmos com as dificuldades que a vida nos traz, olhando sempre para o Senhor, meu Deus. Ajuda-nos nesse sentido, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, é que nós te rogamos. Amém.
Não são poucas, meus irmãos, as situações em que nós nos deparamos na vida, em que os sofrimentos e angústias não são maiores do que nossa percepção adequada sobre a realidade. Muitas situações na vida nos trazem tristezas e dificuldades tremendas. E necessariamente não precisam nem ser coisas grandiosas, perdas muito potentes, situações muito difíceis. Às vezes o nosso mundo cai por coisa pequena. Às vezes nosso mundo desaba por uma conversa que a gente teve, uma coisa muito dolorosa que alguém nos falou. Às vezes nosso mundo desaba simplesmente porque alguma coisa que nós tínhamos de grande expectativa foi por água abaixo, uma coisa que a gente achava que era importante para nós se perdeu. Às vezes não precisam ser coisas grandes, às vezes coisas pequenas nos tiram toda a alegria da vida, nos tiram toda a perspectiva do futuro, nos deixam completamente sem esperança e angustiados nesse mundo. Isso é comum, isso é normal. E não é diferente, meus irmãos, com o povo de Deus. Nós também passamos por esse tipo de situação. Nós também enfrentamos lutas e dificuldades na vida. Existem alguns momentos que são difíceis mesmo, que são complicados de encarar, são difíceis de encarar. Em alguns momentos a tristeza e a angústia do dia vai ser maior do que a nossa força, nossa expectativa, nossa esperança. Mas em todas essas situações, nós temos orientação da parte do Senhor em como sair de tudo isso. Os irmãos que leram, como lemos esse texto, os irmãos que passaram por essa situação estavam enfrentando algo parecido com isso. Esses são momentos de tensão na história da igreja. O que aconteceu é que, um texto um pouquinho antes, Jesus é crucificado no capítulo anterior. E aquele que era a grande esperança do povo de Deus, aquele que tinha dado ânimo para o povo por pelo menos 3 anos, agora estava não só morto, mas estava enterrado. A situação é difícil, os discípulos estão completamente perdidos, eles estão desorientados. Um deles se matou naquela noite, outros fugiram, se esconderam, um deles o negou por 3 vezes. Eles estão angustiados e não sabem o que fazer. Já é o 3º dia, já é um domingo, o 1º dia da semana, e começa a aparecer alguns boatos, algumas conversas, mas eles estão com dificuldade, porque o sofrimento pelo qual eles estão passando, a luta pela qual eles estão passando, o momento difícil pelo qual eles estão passando, está os impedindo de ter expectativa, está os impedindo de ter esperança. E por conta disso mesmo, meus irmãos, o capítulo número 24 começa com uma série de expectativas, de informações, algumas delas desencontradas, mas que de alguma forma apontam para a esperança, mas ninguém quer se animar, porque é complicado você se animar e ter uma segunda decepção seguida. Eles estão com medo de se decepcionar. O texto nos disse que o túmulo já estava vazio, que já foi visto por mulheres, 2 homens com roupas refugentes, falando para elas. Até o próprio Pedro parece que já tinha visto, mas ainda não havia ao que tudo indica, nenhuma aparição concreta de Jesus. Ele não tinha aparecido para todo mundo ainda, então ainda estava todo mundo naquela expectativa. Tem gente dizendo, mas não é possível acreditar tanto assim. Será que isso é realmente fato, ou se o pessoal está tendo alguma alucinação coletiva ou coisa do tipo? Em meio a essa confusão toda, o texto nos fala de 2 discípulos do Senhor, a partir do versículo 13. Esses 2 discípulos decidiram ir para Emaús. Era uma cidade que ficava bem perto de Jerusalém. O texto nos diz que ela ficava a cerca de 60 estádios, 10, 12 quilômetros, mais ou menos. Dava para ir a pé tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Pergunta o que esses 2 vão fazer lá. Primeiro a gente tem que perguntar quem eram esses 2. O texto simplesmente diz o nome de um. O texto fala de um homem chamado Cleopas. Mais tarde a gente vai ver quem pode ser ele. Mas não diz quem é a outra pessoa. Não diz nem se é um homem a outra pessoa. Há quem diga, por exemplo, que esse texto não faz referência a 2 homens indo para Emaús, mas de um casal indo para Emaús. É tanto que se você for olhar no final do versículo, eles todos vão para uma casa só. Então parece que eles moram no mesmo lugar, eles estão indo para uma casa, uma única casa. Há quem veja nesse texto também uma referência, um concerto de Gênesis capítulo 3,
onde lá nós temos imagens muito parecidas, como por exemplo, lá eles não viam que estavam nus, e ao comer do fruto eles se deparam que estavam nus. Os seus olhos eram fechados para o mal e abertos para o mal. Aqui os olhos deles estão fechados com o mal e depois abertos para o bem. Aqui vejo uma série de informações aqui de tomar e comer comida, muito parecido com o que aconteceu lá em Gênesis, de Eva dando e Adão comendo. Aqui vejo uma série de referências aqui, mas eu gostaria de olhar para esse texto, meus irmãos, especificamente contemplando essa viagem, esse caminho que eles fizeram em direção a Emaús, essa caminhada em direção a Emaús, e de como essa caminhada, mudou de alguma forma a visão desses homens. Pelo menos 2 lições o texto vai nos mostrar que foram aprendidas no caminho para Emaús. Uma primeira lição é que com olhos impedidos e com corações nécios só é possível encontrar desalento. O texto nos diz que eles estavam caminhando para Emaús e versículo 24 nos diz que eles iam conversando. O assunto não podia ser outro. Os últimos dias tinham sido muito agitados. A última semana tinha sido bem difícil. Foi uma semana inteira de confrontos muito diretos em Jerusalém. A cidade estava abarrotada de gente, era muita gente que tinha vindo para lá por causa da Páscoa. Jesus tinha conseguido tumultuar ainda mais a situação e eles estavam bem angustiados nesse sentido. Termina a semana com Jesus preso e sendo crucificado numa sexta-feira. A semana tinha sido muito difícil e eles estão tentando de alguma forma digerir a situação. Eles estão tentando de alguma forma entender o que estava acontecendo. E o texto nos diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. A gente fica pensando o que é que eles estavam conversando. A conversa deve ter durado um bocado, porque mesmo que seja próxima à cidade, só 10 quilômetros, então Moreno dava para ir 3 vezes em Emaús e voltar, parece que demorava um pouquinho, você ia levar pelo menos aí 1h30, 2 horas de viagem, e essa conversa vai durando essa viagem inteira. O que é que eles conversaram esse tempo todo? Parece que eles estavam tentando entender a situação. Esse era o grande problema deles. Eles estavam tão angustiados porque eles não estavam conseguindo entender o que tinha realmente acontecido. Porque eles tinham esperanças, eles tinham expectativas, e de repente essas esperanças e expectativas se acabaram tudo em um único dia. Se acabaram com a morte. O texto nos diz que enquanto eles conversavam, aconteceu algo diferenciado. Só 2 eventos tinham acontecido antes. As mulheres tinham ouvido que Jesus tinha ressuscitado, e Pedro e João tinham corrido até o túmulo e tinham descoberto que o túmulo estava vazio. E o texto nos diz então que enquanto eles iam conversando e iam discutindo, o texto diz, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Era um caminho. E de uma hora para outra, vem mais uma pessoa, se junta na viagem, no caminho. Eles não estão de carro, eles estão a pé. E em meio a esse juntar para caminhar junto, era muito comum se caminhar junto por causa da segurança. O texto nos diz que em meio a essa conversa, eles mantiveram o assunto, eles continuaram discutindo o assunto. Eles estavam tentando entender isso em meio a uma conversa, e Jesus chega dando uma oportunidade especial. Em vários momentos você vai encontrar Deus fazendo isso, fazendo algumas perguntas que parecem não fazer sentido, ou pelo menos parece ser uma pergunta ignorante. Quando Adão e Eva pecaram, eles perguntam, quem foi que disse que vocês estavam nus? Como vocês descobriram isso? Ele faz uma série de perguntas como que, eu não sei o que está acontecendo, me conte. Isso na verdade, meus irmãos, é uma oportunidade que o Senhor dá. E é isso que ele faz aqui, ele dá uma oportunidade desses discípulos desabafarem, mas desabafarem de forma orientada. O que ele está fazendo na verdade é conduzindo o raciocínio deles. Eles estão tão perdidos e angustiados em meio à confusão dos pensamentos deles. Eles estão tão perdidos no que diz respeito ao que eles esperavam e do que realmente aconteceu, que os pensamentos deles estão perdidos e soltos também. Ele tenta orientar. E ele chega e diz, que é isso que vos preocupa de estar tratando à medida que caminhais?
Diz, o que vocês estão conversando aí? Que assunto é esse? Vocês estão tão agoniados aí, tão preocupados aí. Que assunto vocês estão tratando? E o texto nos diz que esses discípulos param e não param de qualquer jeito. O final do versículo 17 diz, e eles pararam entristecidos. Parece que é como que, dizendo assim, tem uma realidade que a gente precisa confrontar agora. E eles estão tristes, porque o que eles vão falar agora não é nenhuma coisa boa, pelo contrário, é uma coisa ruim. E eles mostram que o coração deles estava extremamente angustiado. E eles simplesmente olham para Jesus e não entendem como é que alguém, se essa pessoa está caminhando junto com eles, essa pessoa também está vindo de Jerusalém. A pergunta é, como é que alguém esteve em Jerusalém esse final de semana e não tem noção do que aconteceu lá? A resposta deles é, quem respondeu foi um chamado Cleopas. Ao que tudo indica, esse Cleopas, ele era amigo de José, pai de Jesus. Esse Cleopas era um homem chamado Alfeu. E diz o texto, ele diz, você por acaso é a única pessoa que esteve em Jerusalém nesses dias e não sabe o que aconteceu? Onde é que você estava enfiado? Onde você estava enfurnado? Porque todo mundo que estava em Jerusalém sabe o que aconteceu. E Jesus não vai dando uma pancada neles, não. Jesus vai dizer, sim, me conte. Quais foram as coisas que aconteceram? O que aconteceu de tão pesado, duro, difícil aconteceu em Jerusalém esses últimos dias, que vocês estão tão angustiados e preocupados? Eles então começam a contar a partir do versículo de número 19. Notem como eles começam a conversa. Eles estão deduzindo que esse homem que os está acompanhando não sabe nada do que aconteceu. Então eles precisam explicar. E eu quero que vocês notem como é que eles explicam. É o que aconteceu a Jesus. O problema é que Jesus tem um monte. Eu sei que hoje Jesus é um nome bem difícil de se ouvir. Quando você ouve até fica meio assustado. Mas naquela época o que mais tinha era um Jesus. Porque o termo Jesus era muito comum, era o nome para Josué. Então tinha muita gente chamada assim. Então eles precisavam explicar. É mais ou menos como aquele livro lá, famoso, meu nome é Severino, não tenho outro de Pia, mas costumo me chamar Severino de Maria. A gente tem que saber quem é esse Jesus. Quem é? Vamos nós ver a história de Jesus. Quem é Jesus? Ele diz assim, é Jesus o Nazareno. Agora ficou melhor de entender. Era um Jesus que veio da região de Nazaré. Era assim que ele deveria ser conhecido, segundo as profecias. É por isso que ele vai para a região de Nazaré. Ele vai para lá, o texto nos diz, para que ele fosse conhecido justamente por esse nome. Então, a região de onde Jesus vem o qualifica, diz de onde ele é, o Nazareno. Mas não só isso. Ele diz, esse homem é muito conhecido. Ele era varão profeta. Eles estão corretos. Ele era alguém que anunciava a palavra de Deus, alguém que comunicava a voz de Deus. Mas não só isso, poderoso em obras e palavras, ou seja, alguém que demonstrou o poder de Deus, não só no que falava, no que ensinava, mas ensinou também por meio de milagres. E a gente fica pensando, como é que alguém vem de Jerusalém e não tem noção de um negócio desse, não sabe de um negócio desse? E você deveria saber de alguém como Jesus de Nazaré, você deveria saber sobre um profeta tão conhecido como esse, alguém que produziu milagres e que tinha uma mensagem muito forte, muito dura. Esse homem era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O que aconteceu com esse homem tão especial? Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades. É interessante porque ele não culpa os romanos, ele não culpa os gentios, ele não culpa Pilatos por ter matado Jesus. É a mesma coisa que Pedro vai fazer lá no capítulo 2 de Atos, quando vai pregar. Ele vai dizer, quem matou fomos nós. Nós o matamos por mão de iníquos. Eles foram os sacerdotes que fizeram isso. Foi o sistema religioso de Jerusalém. Foram nossas autoridades que fizeram isso. As nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. Quem crucificou Jesus foram os sacerdotes. Quem crucificou Jesus foram autoridades.
Ele diz: foram os judeus que fizeram isso. Foi o povo de Deus que fez isso. Ok, o que aconteceu foi ruim. Eles tinham alguém especial, ou seja, eles tinham um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus, diante do povo. Eles tinham alguém que eles tinham uma admiração. O povo o traiu, os sacerdotes o mataram, ele foi crucificado, isso foi uma morte terrível. Mas isso justificava tamanha angústia e decepção? O texto vai nos mostrar que o problema não foi o fato em si. O problema era o coração deles como estava. O texto diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Olha a expectativa deles. Nós esperávamos que ele fosse o redentor de Israel. Na verdade, o conceito de redentor para eles está equivocado. É esse o grande problema. As expectativas que eles tinham estavam baseadas em cima de uma expectativa teológica falsa. Eles tinham acreditado numa doutrina que não era a doutrina concreta. Eles tinham compreendido a ideia de redenção de forma inadequada. A Bíblia nos aponta Jesus como redentor, como aquele que vai nos redimir. Redentor é aquele que liberta da escravidão. Mas eles não entenderam de que Jesus deveria nos libertar. E ele chega e diz: nós esperávamos que ele nos libertasse. Nós esperávamos que ele fosse o nosso redentor. Na verdade, o que eles não tinham entendido era que a redenção iria se processar na libertação do homem dos seus pecados e no retorno desse homem à presença de Deus. E eles tinham uma expectativa muito carnal, muito física dessa redenção. Eles achavam que Jesus iria produzir uma libertação física de Israel naqueles dias, uma libertação política. Eles achavam que Jesus, de alguma forma, iria se levantar em Jerusalém, iria se nomear, autonomear o rei de Israel, iria expulsar os romanos de lá, iria tornar o reino de Israel grandioso e poderoso, e queria ampliar o seu território muito mais do que Davi fez, e que Israel iria se tornar a maior potência mundial, governando todos os lugares do mundo. Era isso que eles achavam que ele ia fazer. Era essa a expectativa que eles tinham. Ele ia nos redimir, ele ia nos libertar do jugo de Roma, ele ia nos tornar um reino extremamente poderoso. Era isso que ele ia fazer. Notem, meus irmãos, como uma concepção teológica equivocada pode destruir uma visão esperançosa do futuro. Eles olham para um lado e olham para o outro e dizem: nós tínhamos esperança nesse sentido, mas a esperança deles estava baseada numa concepção equivocada da redenção. Por que eles estão com problemas agora? É que quando nós criamos uma expectativa equivocada em cima de uma concepção equivocada teologicamente, ela vai falhar e ela vai nos decepcionar. E essa decepção é terrível. E ele diz assim: depois disso tudo, depois dele morrer, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Faz 3 dias que ele morreu. 3 dias que ele morreu. Nota, eles estão chegando agora numa situação difícil. Eles disseram: a gente tinha esperança de que ele fosse redimir Israel, mas 3 dias morto já. 3 dias que ele morreu. Tem os boatos aí, versículo 22 e 23, é bem verdade isso. Mas olha só a situação, a gente não quer acreditar porque nós tínhamos esperança de que uma coisa fosse acontecer, mas não aconteceu. Ele diz assim: é verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto anjos, os quais afirmaram que ele vive. As mulheres disseram isso. É impressionante porque ninguém acreditou nas mulheres. Deixa eu nos dizer um pouco antes de que essas mulheres vieram e falaram a eles, disseram do que tinha acontecido, mas eles simplesmente não acreditaram. Essas mulheres contaram, versículo 11, mas eles acharam que elas estavam delirando. Elas estão meio doidas. E o texto dizia: eles não acreditaram nelas. Elas contaram que viram anjos, elas contaram que esses anjos falaram para elas.
Isso é coisa da cabeça delas, isso é tristeza que subiu para a cabeça, e elas estão vendo coisas, isso é delírio. Eles chegam agora e dizem, essas mulheres contaram essas coisas, mas, rapaz, eu acho que elas estão meio assim, coitadas, estão meio desorientadas. As bichinhas estão tão tristes, porque elas começaram a ver coisa. Isso não pode ter acontecido. É bem verdade também que, versículo 23, os discípulos foram até o túmulo, versículo 24 na verdade, foram até o túmulo, e chega lá e realmente o túmulo está vazio. Quem foi que fez isso? Foi João e Pedro. Eles correram, chegando lá, o texto nos diz que realmente o túmulo estava vazio. Ok, eles foram lá e viram o túmulo vazio, mas um túmulo vazio não significa necessariamente uma ressurreição. Só significa a ausência de um corpo. Só isso. Eles não têm uma visão adequada dos fatos, simplesmente porque ela foi distorcida por uma visão inadequada da doutrina. Eles não entenderam a doutrina. É impressionante, meus irmãos, que ele chega agora e diz, de fato os nossos irmãos foram lá ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, ou seja, eles confirmaram que as mulheres disseram que o túmulo estava vazio, mas olha como é que termina a frase. Mas não o viram. A gente não tem prova nenhuma. A gente não tem prova de que ele ressuscitou. Queridos, o grande problema desses dois que estão indo para Emaús aqui, o grande problema deles é que eles não conseguem enxergar. Mas eles não conseguem enxergar simplesmente pelo fato de que os seus corações estão nécios para a compreensão adequada do que seja redenção. Uma visão inadequada sobre a doutrina, meus irmãos, pode nos levar a expectativas inadequadas a respeito de Deus e nos levar a decepcionar-nos com aquilo que nós achávamos que era o que Deus deveria fazer e Deus não fez. Nós precisamos compreender, meus queridos, que uma das principais lições que nós olhamos logo de cara aqui é de que por muitas vezes corações nécios, olhos cegos, nos fazem ter expectativas que vão gerar em nós desalento, e nós não podemos ter isso. Quando nós temos uma impressão de que Deus está para nos servir, quando nós temos essas doutrinas ensinadas por aí de que todo crente é vitorioso, que vai dar certo, que as coisas vão funcionar, quando nós temos essas doutrinas espalhadas por aí, dizendo que se você oferta, você recebe, que você vai prosperar financeiramente, de que a saúde na sua vida vai voltar, e prometendo um monte de coisas, essas expectativas são na verdade distorções doutrinárias, e a única coisa que ela produz são desigrejados. A única coisa que ela produz são pessoas decepcionadas diante da perspectiva que eles tinham. Deus não decepciona ninguém, mas as pessoas têm se decepcionado com suas falsas expectativas criadas em Deus. E eu escuto o que eu vou dizer. Deus não tem nenhuma responsabilidade em suprir as suas expectativas a respeito dele. Ele só tem compromisso com o que ele disse que iria fazer, não no que você acha que ele deveria fazer. Deus não tem nenhum compromisso com a sua mente, com a maneira como você enxerga. Deus tem compromisso com o que ele disse. Então não vem com esse negócio que eu não morrerei enquanto não se cumprir em mim. Não vem com esse negócio, porque suas expectativas podem estar equivocadas pelo fato de que você está cego para compreender o que Deus realmente te prometeu, para compreender realmente as Escrituras. Então uma falsa compreensão das Escrituras nos levam ao desalento, porque nos faz ter expectativas que Deus não nos prometeu, e quando essas expectativas que nós criamos são frustradas, nós nos frustramos com Deus. O grande problema de vocês é cegueira. O grande problema de vocês é um coração burro demais, nécio demais. E quando você tem olhos cegos e um coração nécio, você só vai encontrar desalento no final dessa história. Como resolver esse problema? Uma segunda lição que o texto nos mostra. Uma segunda lição aprendida em meio ao caminho para Emaús é que com olhos abertos e corações ardentes pela palavra, a esperança ela reacende de forma apropriada. Olha a forma como Jesus reage a eles, versículo 25. Então
lhes disse Jesus. Ele estava bem tranquilo até agora, notaram? Ele chegou quietinho para ele, vocês estão conversando sobre o que aí? Estão preocupados? Vai acontecer alguma coisa? Você está vindo de Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Ele falou, não, o que foi que aconteceu? Vocês estão tão agoniados? Não, Jesus, o Nazareno, o varão, profeta, assim, a gente esperava que ele fosse redimir Israel, mas rapaz, ele morreu, há 3 dias já. Algumas pessoas estão dizendo que ele está vivo, mas ninguém viu ainda, a gente não viu. Jesus agora fala duro com eles. A expressão que Jesus diz é, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Meu filho, vocês são devagar, né? O coração de vocês é meio burrinho o negócio. A cabeça de vocês é difícil de botar alguma coisa aí dentro, né? Complicado. Notem, meus irmãos, quando o copo está cheio demais, é difícil colocar mais água dentro. Esse era o problema. Eles tinham ideias demais, eles tinham concepções demais. Jesus tentou colocar na cabeça deles por 3 anos qual era a sua missão. Por 3 anos Jesus explica o que é que ele veio fazer e o que ia acontecer. Ele explicou não com metáforas, ele explicou com todas as letras. Ele disse do mesmo jeitinho como eu vou morrer, 3 dias depois eu ressuscito, é assim. E eles não entenderam. Eu disse, meu filho, vocês estão devagar. Está difícil o negócio. É tão difícil entender a Bíblia assim. Vocês não entenderam os profetas, vocês não entenderam a palavra, vocês não entenderam a Bíblia, vocês não entenderam ela. Note que o foco de Jesus é, o problema de vocês é um problema de hermenêutica, de entendimento, de compreensão da Bíblia. A sua expectativa está frustrada porque você criou uma doutrina falsa. A doutrina falsa foi estabelecida em cima de uma interpretação falsa. Vocês não conhecem a Bíblia, vocês não interpretam a Bíblia, creem no negócio errado, aí o negócio que vocês criam deu errado, que era para dar errado mesmo, agora vocês ficam todos aí desanimados, todo mundo triste, angustiado. Vocês estão errados, porque, pelo amor de Deus, eu expliquei para vocês. Agora eu fico esperando aqui. Quem já estudou um pouco de teologia bíblica, ou pelo menos já leu um ou outro livro de teologia bíblica, sabe como ela é empolgante na discussão. Agora imagine um seminário, uma palestra de 1 hora e pouco, dada por Jesus sobre esse assunto. Esses 2 discípulos tiveram uma das melhores palestras sobre teologia bíblica da história, e eles não registraram para a gente. Eles não escreveram essa palestra. Mas a gente sabe, o texto diz assim, Jesus então, meus irmãos, olha para eles e diz, vocês não entenderam que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Vocês não entenderam que tem 2 aspectos do ministério de Cristo aqui na terra. Que tem 2 aspectos que vocês deveriam observar. Que existe um sofrimento que antecede a glória no ministério. Isso é porque os judeus não conseguiam conceber isso. E quando eles olhavam para o Antigo Testamento, toda vez que o texto apontava para sofrimento e dor, eles entendiam que esse servo descrito em sofrimento, como é o caso de Isaías, apontava para o sofrimento de Israel e não do Messias. E em seguida eles enxergavam na glorificação desse Messias, o Messias que haveria de surgir para tirar Israel do sofrimento. Era isso que eles achavam. É por isso que eles tinham uma concepção física da restauração. A tal ponto que 2 discípulos, 2 apóstolos chegam para Jesus e dizem, Senhor, faz o seguinte, quando o Senhor instaurar o reino lá em Jerusalém, faz assim, um senta do lado direito, outro senta do lado esquerdo. Eles tinham, a concepção deles era, é óbvio que ele está indo para Jerusalém para assumir o trono. É óbvio que ele está indo para Jerusalém para se tornar rei. É tanto que como é que o povo recebe Jesus entrando? Recebe com ramos nas mãos, recebe dizendo, Hosana ao filho de Davi, chegou o rei, chegou o rei. Eles tinham uma interpretação errada dos profetas. E a interpretação errada gerou uma teologia errada. E a teologia errada gerou uma expectativa errada. E a expectativa errada não se cumpre. E por ela não se cumprir, gera desalento. Ele diz, vocês são dificilzinhos de entender as coisas.
Vocês não entenderam que era necessário que o Cristo padecesse. Mas não era só uma questão de Jesus dizer para eles. O texto nos diz que Jesus começa a explicar para eles. E isso eu acho fantástico, porque os crentes acham que para a conversão, para conhecer Jesus, precisa do Novo Testamento, especificamente do livro de João. Aí a gente distribui o livro de João, porque para conhecer tem que ser do livro de João. Eles não tinham o livro de João ainda. Eles não tinham nem o Novo Testamento iniciado, eles só tinham o Antigo Testamento. E Jesus diz uma coisa incrível: o Antigo Testamento não é chato. O Antigo Testamento, o problema seu com o Antigo Testamento é que você não conseguiu entender sobre o que ele está falando. Você não entendeu a história, e você está achando que ela é um monte de histórias separadas. Você ainda está com aquela visão de departamento infantil, que é um monte de historinha. Meu irmão, o Antigo Testamento não é um gibizinho com historinhas separadas. Não, meu irmão, o Antigo Testamento todo é uma história só, é um assunto só, ele está apontando tudo para um lugar só, é uma história única, ele diz, é a minha história, vocês não entenderam, é a história de Jesus. Ele diz assim, começando por Moisés, ou seja, adivinha para onde ele foi? Ele foi para Gênesis. Eu fico imaginando Jesus. Se lembra de Gênesis 3, quando Adão pecou e Eva pecou? Que Deus disse para Eva que haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é Jesus. Se lembra de como isso se expressa mais adiante em vários sentidos, trazendo-se a genealogia de Cristo, se estabelecendo desde Adão e passando, chegando até no final em Abraão, e de como Abraão ofereceu o seu filho e houve um substituto para morrer, para que esse filho não morresse. E de como o Senhor guardou esse povo meio a uma fome, fazendo com que José os conduzisse e os salvasse. E de como um povo pequeno, de repente se tornou uma grande nação e ficou cativo lá em Israel, no Egito. E de como Deus o libertou, da mesma maneira como Deus vai libertar o seu povo depois. E de como Deus deu a lei, de como Deus o tabernáculo, e como o tabernáculo apontava para Cristo. E de como o sacrifício apontava para Cristo. E ele começa a expor toda a Escritura. O texto diz que ele começa em Moisés, discorrendo por todos os profetas. Parou para pensar como foi essa exposição aqui? Não foi uma conversa rápida. Ele pegou o Antigo Testamento todinho e explicou passo a passo qual era a doutrina certa sobre ele, qual era a expectativa correta sobre Cristo. Isso nos mostra uma coisa importante, que o Antigo Testamento todo aponta para Jesus, e o texto diz assim, e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Não tem uma parte da Bíblia no Antigo Testamento que não fale de Jesus. Não tem nenhuma parte que não fale de Jesus. Em cada canto dela está apontando para Jesus. Eles, o problema é que vocês não veem. O problema não é que Jesus não está lá, o problema é que a gente não enxerga. Esse é o seu problema. Ele faz uma exposição de teologia bíblica aqui fantástica e explica passo a passo. E eu quero que vocês notem, meus irmãos, que o que torna o Antigo Testamento interessante não são histórias de morais bonitas. O que torna o Antigo Testamento interessante é que Jesus foi exposto, explicado, orientado lá. Que tudo que eu tenho que saber sobre Jesus já estava lá. Que a obra de Cristo estava descrita lá, que todo o processo está lá, que tudo que eu preciso saber também está lá. Não é um livro pequeno, não é um livro descartável. Ele olha para todo o Antigo Testamento e diz, eu vi Jesus lá. E ele mostrou Jesus lá. O texto então para continuar uma narrativa agora. Versículo 28 em diante ele diz, e quando eles começaram a chegar perto da aldeia, ou seja, terminando já a viagem, Jesus fez menção que ia passar adiante. Está vendo que coisa interessante? Ele disse, tá, tchau, foi boa conversa, vamos embora. Aí ele faz que vai continuar a viagem, ele, como que dizendo, eu não vou para Emaús, eu vou mais para frente, alguma coisa. O texto nos diz que eles constrangeram Jesus a ficar, e o motivo é bom. Eles ficam conosco porque é tarde. Então o que aconteceu? Eles caminharam e já está ficando de noite.
E viajar de noite não era uma boa ideia. Viajar de noite trazia uma série de perigos. Primeiro, era muito mais fácil ser assaltado à noite. Então você podia correr o risco de ser assaltado e morrer num assalto desse. Segundo, não tinha luz elétrica, então as pessoas não andavam com a lamparina na mão, então elas andavam com a luz que elas conseguiam. Então era muito fácil você cair num barranco, num despenhadeiro, você pisar num buraco, pisar numa coisa errada, e numa cobra, alguma coisa assim, e ter um acidente sério. Além disso, tinham animais selvagens na região, então você podia ser atacado por um animal, já que durante a noite, muitos desses animais saem para caçar, e é muito perigoso você ser atacado por um animal desse durante a noite. Então todo mundo, na medida do possível, evitava viajar de noite. Ele disse, não vá não, já está de noite, vamos ficar por aqui mesmo, já é tarde, já está ficando de noite, vamos lá. E o texto diz que Jesus entrou para ficar com eles. Hora da janta, todo mundo lá sentado. Jesus faz uma coisa interessante. Estando eles à mesa, Jesus, tomando o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu, e na hora que eles pegaram o pão, o texto nos diz que os seus olhos foram abertos. De alguma forma, Deus os impediu deles reconhecerem Jesus. Mas agora, eles entenderam quem era. Mas quando eles entenderam quem era, eles não podem mais ver quem era. O texto nos diz que quando eles abençoou, entregou, os olhos deles se abriram, e eles o reconheceram, mas ele desapareceu. Então a gente não sabe como é que funciona esse corpo novo, mas a gente sabe que ele se teletransporta. Ele desapareceu da frente deles, dentro de uma sala, e vai reaparecer dentro de outra sala mais tarde. E nesse momento, meus irmãos, você nota o diferencial que é o que aconteceu com eles. Eu quero que você note agora a avaliação que esses dois discípulos fazem do que aconteceu. Olha aí comigo. Quando Jesus desaparece da frente deles, e disseram um ao outro, versículo 32, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Note qual foi o grande diferencial que eles tiveram aqui. Ele está dizendo, por que a gente não notou que era ele? Por que a gente não reconheceu fisicamente que era ele? Essa não é a questão. Eles, por que é que a gente não reconheceu o jeito de ensinar? Como é que a gente não reconheceu o jeito de explicar a Bíblia? E como é que a gente não reconheceu pelas reações que nós tivemos enquanto ele explicava a Bíblia? Note, meus irmãos, que o que ele chama a atenção é dizer, nosso coração ardia quando ele explicava a Bíblia. Não era uma questão de, eu estou conhecendo mais o Antigo Testamento. Não, eles não estavam interessados em informação sobre o Antigo Testamento. Eles tinham, não era questão de visão hermenêutica sobre o Antigo Testamento. Ele nos mostrou que Jesus estava lá. De como a redenção realmente funciona. Ele diz, o nosso coração ardia quando o Evangelho nos era pregado. O Evangelho produziu no coração deles um ardor. Eu quero que você note o contraste enorme. Uma falsa interpretação das Escrituras levam a uma falsa concepção teológica, que me leva a uma decepção, que me leva ao desalento. O texto agora chega e diz, nós temos uma interpretação correta das Escrituras, que me leva a uma teologia correta a respeito de Cristo, que me leva a arder o coração, criar uma nova expectativa. E o que é que eu faço com essa nova expectativa? Eu renovo as minhas esperanças. O texto nos diz que eles, no versículo 33, se esqueceram que estava de noite. O argumento que eles usaram para Jesus foi, não vai de noite não, porque é perigoso. Fica aqui. Mas no momento em que isso acontece, eles dizem, não faz sentido guardar uma notícia dessa. Se tivesse o WhatsApp, eles tinham colocado em todos os grupos onde eles estavam, mas não tinha WhatsApp, não tinha Facebook para colocar lá uma live, não tinha. A gente vai voltar, e eles voltam de noite para Jerusalém. Notaram isso?
É uma viagem longa, eles tinham acabado de chegar, eles nem jantaram, porque na hora que foi partir o pão, eles já nem comeram nada ainda. O texto nos diz que eles na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Estavam lá os 11 reunidos, e outros irmãos estavam lá também. E o texto nos diz, e eles diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Ao invés de desalento, eles agora têm uma esperança tão grande, mas tão grande, que os fez esquecer os perigos de uma viagem. A única coisa que eles queriam era contar a novidade, contar a boa notícia. Eles tinham que contar o Evangelho. Eles tinham que contar o Evangelho. Eles voltam cheios de esperança, cheios de expectativa, porque a boa doutrina de Jesus incendiou seus corações. Os seus olhos agora foram abertos, e uma vez os seus olhos abertos, eles conseguem voltar para pregar. Meu irmão, não tem como haver ânimo numa igreja, esperança numa igreja. Não tem como estar disposto a enfrentar as lutas e dificuldades da vida, baseado numa interpretação errada da Bíblia, baseado numa doutrina errada. Não tem como fazer isso. Somente uma concepção adequada sobre quem Cristo é me leva a ter a esperança e a expectativa no futuro. Não são das coisas que eu estou vivendo, mas as expectativas para o futuro, a esperança no coração do crente, não está baseada nas coisas que acontecem, mas está baseada em Cristo, na ressurreição de Cristo, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se nossa esperança se resume às coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A esperança do crente, meus irmãos, está baseada no fato de que Cristo é o cumprimento perfeito das profecias, de que Cristo realmente ressuscitou. Não é, meus irmãos, uma história de carochinha, não é um livro de conto de fadas, é algo real, é algo concreto, é algo que realmente existe. Conversando com um pastor essa semana, sobre uma viagem que eles vão fazer para Israel, e a pergunta que fizeram para ele foi bem interessante. Eu conversando com ele, dizendo como os crentes às vezes não entendem. Às vezes os crentes querem ir para Israel porque querem ir para a Terra Santa. Meu irmão, Terra Santa é onde Jesus está, e onde ele bota o pé, o lugar é santo, você tem que tirar a sandália. Então se ele está aqui, adivinha que lugar é esse? É Terra Santa. Você não precisa ir para Israel para ver Terra Santa, coisíssima nenhuma. Pelo contrário, se você for com má intenção, tem boato lá em Jerusalém para se acabar. A maior comunidade gay do todo o Oriente Médio está em Israel. Então não vai pensando que só tem santo lá não. Mas por que é importante, perguntaram para ele, ir para Israel? Ele disse, é porque lá a tua fé vai ter cheiro. Tua fé vai ter cheiro da terra. A sua fé vai ter tato. Você vai sentir a textura da terra, como é andar com pedra debaixo dos pés. Você vai sentir o calor do sol. Você vai sentir qual é a sensação de deserto. Você vai ter lugares para onde lembrar, à medida que você for abrindo o Evangelho. Porque a nossa fé não é uma fé baseada em filosofia. A nossa fé é baseada numa história real. Aconteceu. Cristo morreu conforme as Escrituras, mas ressuscitou conforme as Escrituras. Aconteceu. A concepção adequada sobre a doutrina de Jesus Cristo, conforme a Escritura, me leva a ter esperança no futuro. Como é que esse texto pode ser aplicado para o meu dia a dia, meus irmãos? A maioria dos crentes decepcionados, angustiados que nós temos hoje, se você for vasculhar um pouquinho, quais são os motivos da sua tristeza, você vai encontrar com certeza uma concepção errada sobre quem Ele é e quem Deus é. De alguma forma você vai encontrar uma interpretação errada da Bíblia. Você vai encontrar, de alguma maneira, uma concepção equivocada sobre as doutrinas da Escritura Sagrada.
Os crentes estão decepcionados porque eles acham que Deus prometeu para eles saúde, e Deus joga-os dentro de um hospital público, na beira de um elevador, deitado no chão, coberto com muriçoca comendo, e ele acha que isso é ruim, que Deus não deveria dar isso para ele, porque ele não sabe exatamente o que foi que Deus prometeu para ele. E os crentes ficam angustiados porque de repente o Senhor tira deles o sustento financeiro, tira deles o emprego, e eles acham que Deus deveria dar para eles um conforto melhor. Eles ficam angustiados porque Deus de repente tira as pessoas que ele ama, e ele acha que Deus deveria guardar essas pessoas por mais tempo ao lado deles. A maneira equivocada como nós nos relacionamos com Deus é em grande medida consequência da maneira equivocada como nós lemos a Bíblia, como nós interpretamos a Bíblia. Inventaram um monte de doutrina que não está na Bíblia, e a gente cria expectativas sobre Deus e sobre a vida, e que gera decepção. Mas o grande problema nosso, meus irmãos, é que nós estamos com nossos corações burros, nécios, com os nossos olhos vendados, fechados, porque nós não estamos buscando realmente na Bíblia o que Deus quer nos ensinar. O grande problema nosso, meus irmãos, é porque nós criamos uma igreja evangélica no Brasil que não busca a Escritura, que não conhece a Bíblia, que acha que ter 3 versículos decorados é o estrondo, é o pipoco, e não é. Nós precisamos ser profundos nas Escrituras para encontrarmos esperança, porque do contrário nós só teremos desalentos. Como enfrentar as dores da vida, como enfrentar os sofrimentos da vida. Só existe um jeito, meus irmãos, de enfrentar as dores e dificuldades da vida, é quando nós temos uma concepção adequada sobre Cristo e sobre a sua obra e de como ela se aplica a nós. Quer ver só um exemplo disso? Frequente reunião de oração, e você vai ver um monte de crente pedindo para parar de sofrer. Frequente reunião de oração, e você vai descobrir que o principal motivo de oração não é: Senhor, me torna mais santo, Senhor, me ensina mais a tua Escritura, Senhor, me ajuda a andar mais firme nos teus caminhos. Não se ora sobre isso. É: Senhor, cura minha dor, cura minha doença, Senhor, cura meu sofrimento, me livra do meu sofrimento. E a Bíblia nos mostra o sofrimento como um privilégio, porque Cristo sofreu e nos é dado a graça de sofrermos com Ele, e não só de crermos nele. Uma teologia equivocada sobre o sofrimento me leva a uma concepção equivocada de como encarar o sofrimento. Quando a igreja estava sendo perseguida, ele não começa a orar: Senhor, tira Nero de lá, Senhor, arranja um impeachment para ele, tira aquela desgraça de lá, Senhor. Senhor, a gente precisa ser libertado, a gente precisa parar desse sistema autoritário para entrar para uma democracia. Nós temos que ter um sistema melhor, Senhor. Muda, Senhor, o mundo para que eu me sinta mais confortável. A igreja não ora assim. A igreja de Atos não ora assim. Eles simplesmente, quando Pedro é preso, eles oram e dizem: Senhor, nos dá intrepidez para pregar a tua palavra, enquanto o Senhor usa os apóstolos. Senhor, nos dá força para enfrentar a bronca que tem por aí. Eles não dizem: Senhor, livrai-nos dos sofrimentos. Eles oram: Senhor, livrai-nos das tentações, livrai-nos do mal. Quando o povo de Deus não tem uma concepção correta sobre as Escrituras, eles criam expectativas equivocadas sobre Deus, e quando Deus não atende a essas expectativas, eles se frustram, e você tem uma tonelada de crente entristecido e sofrendo na igreja, e sofrendo na maioria das vezes, porque acha que Deus deveria ter determinada atitude para com ele, quando Deus nunca prometeu essa atitude. É hora, meus irmãos, imediatamente de nós andarmos para o outro caminho. É hora de nós buscarmos conhecer quem realmente Cristo é e como sua obra se aplica no nosso dia a dia. É hora de conhecermos realmente com profundidade as Escrituras para entendermos quais são os projetos de Deus para nós, de como o Senhor quer que a igreja do Senhor caminhe, porque quando nós temos as expectativas concretas sobre Deus, baseadas na Bíblia, não existe frustração,
não existe nenhum tipo de frustração, porque a esperança se renova. E quando nós cremos realmente na Escritura, quando nós cremos realmente no que Deus quer para nós, a esperança que nós possuímos nos leva a comunicar essa esperança para outros. Eu vou te dizer uma coisa, sabe por que os crentes não evangelizam, não pregam para ninguém? Não é por falta de tempo. Não é por falta de tempo. Não é por falta de oportunidade. É por falta de fé. É por isso que nós não pregamos. Nós não pregamos porque nos falta convicção de que aquilo é verdade. No passado, os nossos irmãos caminhavam em cima de cavalo, distâncias enormes, como pastores que saíam daqui de Recife, iam evangelizar o interior de Pernambuco a cavalo. Andavam léguas e mais léguas para ouvir a palavra e pregar a palavra. Arriscaram-se a morrer várias vezes. Temos assassinatos aqui, envenenamentos e tentativas de esfaquear aqui em Recife e aí na região, aqui no interior de Pernambuco. Esses homens pregavam o evangelho porque eles tinham uma convicção. O primeiro pastor ordenado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, José Manuel da Conceição, um ex-padre, morreu numa estrada como indigente, pregando o evangelho, porque ele saía de porta em porta pregando o evangelho. O que é que esses homens tinham de diferente? Ah, é porque eles não tinham os confortos que a gente tem hoje, a gente se acostumou com conforto. Não, meu filho, é porque ele tinha fé suficiente para transformar a concepção que ele tinha da Bíblia em uma esperança inabalável de ir em frente e pregar o evangelho. Quando nós temos uma concepção correta sobre as Escrituras, isso nos leva a uma esperança concreta em Deus. Isso nos leva a não deixar essa esperança guardada em nós. Que desafio nós temos? Em primeiro lugar, busque as Escrituras. Busque conhecer as Escrituras. Busque conhecer com profundidade as Escrituras. Não se torne especialista num monte de outras besteiras, porque todas essas besteiras nas quais nós nos tornamos especialistas vão ser abandonadas para trás quando o Senhor se revelar a nós, e nós vamos descobrir que tudo isso é bobagem. Não nos é importante e necessário nos tornarmos especialistas sobre um bocado de coisa, mas os crentes deveriam ser especialistas em Bíblia, em Escrituras Sagradas. Nós deveríamos conhecer isso aqui profundamente. Mas é impressionante como a maioria dos crentes hoje conhece muito mais sobre como funciona um hardware, um software do computador, do que com a Escritura. Conheça a Bíblia, porque é a melhor maneira de você sair dos sofrimentos e das desesperanças, do desalento. É quando você tiver as expectativas concretas. É quando você vai parar de reclamar da vida, porque você tem uma concepção exata das Escrituras sobre como a vida deve ser vivida. É quando você vai parar a enxergar as lutas e dificuldades pela perspectiva correta, porque você olha pelos olhos de Deus. Conheça as Escrituras. Mas em segundo lugar, viva as Escrituras. Pregue as Escrituras. O mundo está em completo desalento e desamparo, em tristeza profunda, porque não conhece a Bíblia. Porque não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo. O que o mundo precisa, meus irmãos, não é melhor educação. Educação não gera salvos. Educação gera pecadores sofisticados. O mundo não precisa de melhor saúde, um melhor sistema de saúde. Porque senão os homens vão viver mais para pecar mais e desonrar ainda mais Deus por mais tempo. O mundo não precisa de pessoas melhores, porque ela nunca vai produzir pessoas melhores que são filhos de Satanás, filhos do inferno. O mundo precisa urgentemente daquele que te dá esperança. E se seu coração arde com as Escrituras, se os seus olhos estão abertos por Jesus Cristo, você tem a obrigação de levar isso para os outros também. Você tem a obrigação de ensinar para as pessoas onde está a verdadeira esperança. Onde elas podem colocar todas as suas expectativas. Onde elas vão encontrar verdadeira satisfação de vida. Só em Cristo, como revelado nas Escrituras.
Muitos são os sofrimentos pelas quais a gente passa. Alguns desses sofrimentos são por problemas bem sérios, bem grandes, perdas consideráveis, lutas grandiosas, enfermidades sérias. Algumas dessas nossas dores e sofrimentos, às vezes não vêm de coisas tão grandes, às vezes vêm de coisas pequenas. Vem de uma palavra dura que nos disseram, vem de uma conversa que nos fez mal, de ouvir que alguém falou mal da gente, vem de uma besteira do dia a dia, que isso tira toda a nossa paz, toda a nossa tranquilidade. Se nós queremos, meus irmãos, encontrar esperança e fugir dessa situação, só Cristo, como expressa na sua palavra, vai fazer isso. Não é indo para o shopping para comprar, porque o cartão de crédito chega e o desalento é maior. Não é indo para a praia de Boa Viagem, porque você chega em casa todo se coçando e os meninos sujando a casa de areia. Não é passeando, fazendo uma viagem longa, porque o seu problema vai na mala, e onde você abrir, ele vai estar lá, e toda vez na hora que você for dormir, ele volta, porque ele paga a passagem junto com você. A única maneira de nós vivermos no mundo em desalento é abrindo a Bíblia e encontrando a Cristo. Que Deus nos ajude nesse sentido, meus irmãos. Vamos cantar?